Vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. Em Hebreus, versículo 10, capítulo 10, versículo 10, diz assim: Foi em virtude desta vontade de Deus, que estamos sido santificado uma vez para sempre pela o, pela o abraço do corpo de Jesus Cristo. Pelo abraço dele que ele deu na humanidade, serve tudo para nós, né? Para nós ter a salvação. E no versículo 11 diz assim: Enquanto todo sacerdote se ocupa diantemente com seus ministérios, e repete inúmeras vezes as mesmas sacrifícios, que todavia não conseguiu apagar o pecado. Eles faziam muito coisa de tirar sangue dos animais para apagar o pecado, mas não, Jesus veio e tirou o pecado, né? Então agora é só não pecar e acreditar e ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que nossos pecados não vai aparecer. E com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 12, o versículo 12 diz assim: Cristo ofereceu pelo pecado um início sacrifício, logo em seguida tomou lugar para sempre à direita de Deus. Ele foi à direita de Deus no céu e rebateu todos os pecados da humanidade, todos desses que nascem ainda. Está rebatido, não está com nós, porque ele tirou, né? E no capítulo 10, do versículo 13, diz assim: Onde espera a hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escábulos dos seus pés. E no versículo 14 diz assim: Por uma só abração ele realizou a perfeição definitiva naquela que recebe a santificação do nosso Deus. E no versículo 15 ele fala assim: É o que nos confirma testemunho do Espírito Santo e depois de ter dito. E no versículo 16 diz assim: Eis a aliança de todos aqueles que dia foram eles o oráculo do Senhor, empreenderam a minha lei nos seus coração e as escreveu no seu espírito. Nosso Deus, nosso Senhor, né? E no versículo 17 diz assim: acrescenta dos seus pecados, das suas iniquidades, já não mais me lembrei, não lembrei mais disso. E no versículo 18 fala assim: Ora, onde houve a plena remissão dos pecados, não dás porque oferecer o sacrifício por eles, nosso Senhor, nosso Deus. E no versículo 19 diz assim: Por esse motivo, irmãos, temos amplas confiança de poder entrar no santuário internos e virtude do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue dele que foi derramado por nós e que
demoliu o pecado, a graça dele. E no versículo 20 fala assim: pelo caminho novo, vivo que nos abriu através do véu, isto é o caminho do seu próprio corpo. É que o véu foi cortado lá, foi rasgado o véu e o corpo dele santificou o povo no mundo inteiro. E no versículo 21 fala assim: e dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, um sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 22 fala assim: achegamos nós ele com o coração sincero, com plano firmeza, a fé para a mais início das almas, insetos de todos os átomos de pecado, corpo levado com a água perfumada, purificada do batismo. Todos que são batizados saem purificados sua alma. E no versículo 23 fala assim: conservamos nós firmemente apegado à nossa esperança para fiel aqueles cuja promessa aguardamos, que é a vinda do Senhor, né? Para nós tirar nós e levar o paraíso com ele, né? E no versículo 24 fala assim: olhemos uns pelos outros para o estímulo da caridade e das boas obras. Da caridade e das boas obras que temos que fazer, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Não abandonemos nossas assembleias de cusmo alguns, mas administramos-nos mutuamente, tanto mais quando verdes aproximar-se, ó grande dia. Vai chegar o grande dia que nosso Senhor vem, né? E no versículo 26 diz assim: depois de termos recebido e conhecido não abandonamos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar todos os pecados. E no versículo 27 fala assim: só temos que esperar um juízo tremendo do fogo ordenos que é de devorar os rebeldes. E no versículo 28 fala assim: se alguém transgride a lei, o Moisés, este para todos os 3 testemunhos deverá ser morto sem a misericórdia. E no versículo 29 diz assim: quando pior digo, julgo, parece que com que os filhos de Deus protegendo do sangue da aliança, santificando alguma do Espírito Santo e da graça. E depois de todos que disse a minha viagem ao exerci ainda o Senhor, julgamos sua bondade. E no versículo 31 fala assim: oremos cair de Deus vir, lembrar-te de todos os dias, de todo foste eliminado, logo de todos os sentimentos. Nosso Senhor, nosso Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo está sempre com nós. Lutamos sentimentalmente com o nosso Senhor. Ele não precisa lutar, Ele nos ama, Ele quer que nós vá à salvação. Jesus Cristo ama todos vocês, todos nós. Amém.